em destaque a partes distales, as células, as partes distales ou parte distal, né? E aí em destaque a gente vê as acidófilas, as basófilas e as cromófilas, né? Aquilo que a gente já sabe em termos de constituição de ADN hipófise, né? Ou de, mais especificamente, partes distales ou parte distal. Tá. É um cordão de células, tem um estromo intersticial, a gente vê fileirinhas aí de colágeno, né? Núcleos, inclusive, de fibroblasto aí. E eu acabei de citar o que se faz presente aí. Como é controlada a região em destaque? A pars distales é controlada basicamente por 3 coisas, mas uma delas eu acabei não falando para vocês porque é mais complicado. Mas eu vou falar aqui que não precisava pôr na resposta. A primeira, hormônios hipotalâmicos. E a segunda, níveis hormonais circulantes, feedback negativo, aqueles hormônios lá no final, né? Por feedback negativo. Isso era a resposta. Aí também tem fatores parácrinos. Eu acabei não falando isso porque é uma coisa um pouco mais complexa. Então, basicamente, são esses 2. Tudo bem? Essa é a primeira. Segunda, isso é córnea, né? Epitélio anterior. Claro que tem a membrana basal dele, que é a membrana de Baumann, o estroma, membrana basal, que é a membrana de Descemet, e o epitélio posterior, né? Aqui a gente teria a câmara anterior do olho, né? Tá, então isso é córnea, o órgão é olho, a camada concêntrica é túnica fibrosa, e os constituintes celulares, quem são eles? Os epitélios, anterior e posterior, e o estroma. E os não celulares, as 2 lâminas basais, né? A membrana de Baumann e a membrana de Descemet. Como essa estrutura como um todo recebe nutrientes? Basicamente por difusão do humor aquoso do lado da câmara anterior e lágrima do lado aí do epitélio anterior da córnea, né? Isso aqui é cerebelo, não tem como errar por causa das células de Purkinje, né? E a gente está vendo o que dá pra gente ver aí tudo, né? Inclua o órgão, o cerebelo e as regiões. Eu tenho o córtex com as 3 camadas, molecular, camada de células de Purkinje, camada granulosa, substância branca. Eu tô vendo aí as 2 regiões, substância branca e substância cinzenta com as 3 camadas. Considere a célula exclusiva. De quem que eu tô falando? Purkinje. Classifique-a considerando a morfologia multipolar e a função motor ou eferente. Isso é baço, eu já sei por causa de um dos constituintes da polpa branca, que é o nódulo linfóide ou quarteríola central, em posição excêntrica. Então o órgão é baço, a região polpa branca e polpa vermelha, que a gente vê, né? A região, e as regiões em destaque aí, desculpa. Órgão baço, região do órgão, polpa branca, polpa vermelha lá em cima, e as regiões em destaque. Centro germinativo, zona do manto, zona marginal e polpa vermelha. Linfoblasto, linfócito B inativo, linfócito T e hemácia, que é a célula que predomina lá. Isso é orelha, e além disso, orelha interna, né? E tudo que se faz presente aí. A orelha interna mora em tecido ósseo, e a gente tem o labirinto ósseo aqui embaixo, aqui fora, né? Então, a gente tem a região do vestíbulo, mácula do utrículo, mácula do saco. Isso aqui é vestíbulo. Labirinto ósseo, vestíbulo. Labirinto membranoso, utrículo e sáculo. Como que eu sei que isso aqui é utrículo? Por causa que ele tem contato com o canal semicircular, né? Isso aqui é o ducto semicircular, que é o labirinto ósseo, e o labirinto membranoso, o canal. A gente está vendo aí a crista angular, né? O que ativa naturalmente essa região? A cabeça mexer de maneira linear ou rotacional. Isso é a ativação dessa região. Isso é um corpúsculo de Vater Patini, uma terminação nervosa livre sensorial, constituída pelo axônio e células lamelares ou perineurais. Esse axônio, ele vem do neurônio pseudomipolar, cujo corpo mora no gânglio sensitivo, sai um pedacinho do axônio e ele se divide em 2. Esse é o que vai para a periferia e funciona, entre aspas, como um dendrito, mas ele é axônio, né? Tá, então já falei o que é, né, os constituintes dessa estrutura, axônio e as células lamelares ou perineurais, em que locais essa estrutura, que é o axônio, tem a continuidade. Então, um pedacinho dele vai morar lá dentro do gânglio sensitivo e a outra parte vai morar lá na substância cinzenta de qualquer região da parte central, né? Que o axônio vai lá fazer sinapse com o interneurônio. Tireoide, tudo que se faz presente, folículos tireoidianos, células C ou parafoliculares, tem alguns grupinhos aí delas, né? Estromo intersticial,
núcleos aí, inclusive de fibroblasto, e em destaque aí o epitélio que reveste um folículo tireoidiano. Essa tireoide ela está normal, né? Porque os núcleos aí estão arredondados, são células cúbicas. Isso é o A. Não estou falando que precisava falar que a tireoide é normal, né? Só estou falando aí só para relembrar. Como que esse domínio apical, com que o domínio apical deste tipo celular em destaque está comprometido? Cite tudo. Primeiro, liberar a tireoglobulina, secreção dela. Segundo, liberar o iodo, que vem do sangue, não é CT. Na verdade é uma transcitose, né? Mistura lá dentro a tireoglobulina iodinizada. O que ele vai fazer depois? Reabsorver. Então é secreção da tireoglobulina, liberar o iodo e reabsorver a tireoglobulina iodinizada. As três coisas. Isso aí é timo, por quê? Corpúsculo de Rassal, corpúsculo tímico, região medular do timo, então o órgão é timo, região medular, e tudo que a gente pode visualizar aí. O corpúsculo de Rassal, apontado às células reticulares epiteliais, e claro que o predomínio, tem várias células aí na malha dessas células reticulares epiteliais, mas o predomínio aí é de linfócito, né? Pelo menos o linfócito tinha que falar, né? De uma forma geral, que funções desempenha esse tipo celular apontado? O que a célula reticular epitelial vai fazer de uma maneira geral? Sustentação, arcabouço de sustentação e secreção de fatores. Basicamente é isso. Medula espinal, região anterior, região posterior. Os dois retângulos estão na região dorsal da medula, substância cinzenta. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou pedindo as células que moram aí nessas regiões têm como neurópilo denominar essas duas coisas, todas as células e o neurópilo em si, né? Então vamos ver, região dorsal, se é tecido nervoso, se é substância cinzenta, eu tenho que ter neurônio, corpo de neurônio e partes dele e glia, né? Tecido nervoso é isso. Quem é o corpo de neurônio que mora aí? Interneurônio, neurônio de associação. Porque o sensorial está lá no gânglio e o motor está na região ventral. Então é o interneurônio que está aí. O que mais? As células da glia, vamos falar agora. Astrócito protoplasmático, pouco oligodendrócito de substância cinzenta, micróglia, e a ependimária não entra, a gente não está vendo buraco aí, né? E o neurópilo? Bom, aí vem a definição de neurópilo. O que é neurópilo? Prolongamentos de células. O que mais? Podendo ter sinapse ou não na substância cinzenta. A gente já viu isso aí, né? Então o neurópilo daqui, o que vai ter? Vamos lá. Prolongamentos de células. Da glia que eu acabei de falar, essas células, as mesmas células, e prolongamento agora de neurônio. Quem são os prolongamentos que chegam aí? O do neurônio pseudonipolar chega aí. Quem mais? O do de associação e os dendritos do motor, né? Esse aí seriam os constituintes do neurópilo, que faz sinapse aí com... Existe sinapse, né? Nessa região. Isso aqui é retina fotossensível, né? E a gente tem aí o órgão que é o olho e a camada concêntrica, túnica interna, túnica nervosa, retina fotossensível, se vocês quiserem, qualquer coisa nesse sentido. 4 categorias celulares existem aí. Quem são elas? Os fotorreceptores, e aí eu vou falar o nome, cones e bastonetes. Os neurônios de condução, vou falar o nome, células ganglionares e bipolares. Os neurônios de associação, as células horizontais e amácrinas. E a célula de suporte, a célula de Miller. Já estou falando a A e a B. Bom, se a gente reconhecer isso aqui é um conjunto de neurônios com a glia, dentro de um órgão, que é o pâncreas. Isso aqui só pode ser gânglio da parte autônoma parasimpática. Por isso que eu coloquei isso aqui, seja bem específico. Falar pra mim que é gânglio é pouco. Eu sei que gânglio é esse porque ele mora dentro de um órgão, né? Tá, com quem que o tipo celular menos abundante, maior, em diâmetro estabelece contato? Isso aqui, quem é que eu tô falando? Eu tô falando do corpo neuronal, desse neurônio multipolar que tá aqui. Ele vai estabelecer contato com quem? Esse contato é sinapse, né? Com as fibras pré-ganglionares do parasimpático, que vão fazer sinapse e liberar acetilcolina, e a fibra dele vai estabelecer sinapse com quem? Com a célula glandular ou com uma célula muscular lisa, que pode ser aí de parede de vaso, qualquer lugar que tiver aí músculo liso, né? Mas basicamente a célula glandular. Suprarrenal, com as suas 2 regiões, medula que está aí circundada e a região cortical com as 3 regiões. Abaixo da cápsula, que tem uma cápsula visível que a gente consegue ver,
Zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticular. Essa é a A. E qual a particularidade morfofuncional da medula? Morfo, ela funciona como um gânglio simpático. E funcional, porque as células cromafins que estão aí funcionam como os neurônios pós-ganglionares, né? Que a gente tinha visto isso em aula. Tonsila palatina. Eu sei por causa do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, por essa cripta muito bem pronunciada. Né? O que eu posso ver? O epitélio, a lâmina própria, isso é uma membrana mucosa, e na lâmina própria, conjuntivo reticular, que é típico de tecido órgão linfóide, né? Isso aqui é uma malte. A gente tem o nodular e o difuso, o internodular aí presente. Né? Isso é a A. Considerando o propósito da tonsila, qual é a função de uma tonsila? Qual é o propósito dela? Proteção nessa área oral da faringe. Então, considerando essa proteção, o que contém para esse fim? Isso aqui é plural, né? Tudo, eu quero tudo. Então, vamos lá. O epitélio estratificado é uma proteção. E aqui fora mora a IgA secretória, né? Abaixo a lâmina própria. A lâmina própria tem o tecido reticular, conjuntivo reticular, nodular e difuso. E a gente tem nesse epitélio uma célula que sempre está acima desse tecido linfóide, a célula N. Então é a IgA secretória, a própria membrana mucosa, o tecido linfóide e a célula N, basicamente. Isso aí é corpo ciliar, que tem músculo ciliar, que é o que eu estou perguntando ali no A, e processo ciliar, né? Isso é uma parte da coroide, seguida pela íris que está aí dobrada, mas é a íris que está aí grudadinha na lente, ou no cristalino, né? Então, o que contém o corpo ciliar? Os músculos ciliares e os processos ciliares. Considerando a resposta acima, quais são os propósitos dessa estrutura? Qual é o propósito do músculo ciliar, dos três que moram aqui? Mexer na convexidade da lente, né? Qual é a proposta dos processos ciliares? Duas coisas que o epitélio não pigmentar faz. Produz as fibras da zônula e produz o humor aquoso. Isso aqui é nervo, um fascículo nervoso cortado longitudinal. A gente vê aí na seta o axônio, na cabeça de seta o nó de Ranvier, núcleos de fibroblasto no endoneuro e núcleos de células ou neurolemócitos, células de Chivan, aí num espaço em branco que a mielina foi embora. Ela não está aí, a maior parte da mielina se foi, né? Mas esses núcleos são de neurolemócito. E considerando as bainhas conjuntivas aqui presentes, perineuro e endoneuro, né? Em que ela se diferencia considerando as células? Perineuro tem célula contrátil do perineuro, endoneuro não tem, né? E matriz extracelular, o perineuro tem abundância de colágeno 1, o outro tem colágeno 3. Basicamente é isso. Isso é linfonodo, né? E aí eu pergunto, que tipo de vaso é especial para o linfonodo, considerando que que tipo de vaso não está presente na maioria dos outros órgãos desse sistema. Sistema é um conjunto de órgãos, esse outros são outros órgãos, né? Então, quem é que não está presente em outros órgãos? Vaso linfático aferente. Cite uma justificativa para que esse órgão facilite a vigilância imunológica. Primeiro, retirar do antígeno da linfa, que é o mais fácil, né? E o segundo é jogar as células de memória, porque elas entraram em contato com o antígeno, de novo para a circulação. E elas podem parar em qualquer lugar e a resposta ser mais rápida na tentativa de destruir aquele antígeno que entrou em contato primeiramente aí nesse local. Essa seria a resposta mais elaborada, né? Mas a mais fácil, eu pedi uma justificativa, seria retirar antígeno aí da linfa, que é a mais fácil, né? Isso aqui na verdade são, tudo que está predominando aí, oligodendrócitos. E vou além, fasciculares, né? Porque ele está na substância branca, tudo isso é axônio, cortado longitudinalmente. Então isso aí não pode ser medula espinal. Porque medula espinal, como a gente já viu, a substância branca, a maioria dos axônios estão cortadas transversalmente, né? Que região é essa? Ou que órgão é esse? Qualquer parte do encéfalo. Pode ser cérebro, qualquer parte, né? Que a gente não está vendo aí. Tá. Cite a diferença básica entre o oligodendrócito com o seu correspondente ou análogo. Quem é ele? De quem que eu estou falando? Do neurolemócito. Um oligodendrócito é capaz de formar vários internós para vários axônios, né? Qualquer coisa nesse sentido.
O neurolemócito não, né? Tá, aquela mesma figura, só que agora eu dei destaque na neurohipófise, na verdade na parte nervosa ou parte nervosa, aumentei ela aqui, porque eu quero saber o que tem ali, né? Então tudo, hipófise, pars distales, pars intermédia, a cápsula, pars nervosa, e aumentando ela, o que a gente vê? Axônios, corpos de Hering, e claro que tem aí conjuntivo, que tem até vaso sanguíneo aí entrando, né? Como é controlada a região em destaque? Se isso é neurônio, que ele vai liberar um neurotransmissor, como é que ele libera? Potencial de ação. Deflagrar a membrana, mudar a potencial de membrana, impulso nervoso, basicamente é isso, né? Não tem nada aí que controla que não seja impulso nervoso. Pessoal, essa lâmina é para mostrar o retículo fibroso. Impregnação argêntica. Tudo que vocês estão vendo aí em forma de fibra em negro é colágeno 3, é fibra reticular. E tecido reticular, rico em fibra reticular, e tem célula reticular, né? Está presente em órgãos linfóides, que a gente acabou de ver, né? Alguém reconhece que órgão linfóide é esse? Passo. Por que é importante? Porque eu quero outros além dele, né? Então, onde que eu vou ter retículo fibroso? Linfonodo, malte, medula óssea. Tem que falar? Tem que falar. E isso aqui, finalmente, é pâncreas, onde eu vejo a parte exócrina, a parte endócrina, porque eu estou falando lá, de tudo que se faz presente. Então, é o pâncreas, com as duas regiões. Como eu não consigo falar quem é quem, a gente tem que obrigatoriamente fazer uma imunoperoxidase. Mas aqui tem duas, né? Para mostrar, e eu estou falando, 2 tipos celulares com funções antagônicas. Só pode ser 2 tipos aí. A alfa ou a A e a beta ou B, né? Que a gente até mostrou em aula, que a beta sempre que predomina numa ilhota pancreática, né? Então isso é a A. O que controla a funcionalidade dos 2 tipos celulares? Glicemia ou níveis de glicose no sangue. Quem colocou glicose está errado, né? Isso tem que estar no sangue, obviamente. Okay? Essa é a avaliação. Se alguém quiser falar, questionar, perguntar, eu não posso fazer isso